Fala, guerreiros, aí para o nosso último simulado aí da PMDF 2023. Então vamos lá com a parte de raciocínio lógico. Iremos resolver aí 9 questões. Você vai observar que as questões estão bem distribuídas no nosso edital. A gente teve no nosso simulado 4 questões da parte de lógica e 5 da parte matemática. Bacaninha? Vem comigo, sem mais delongas. Vamos na tela com a nossa primeira questãozinha. Questão simples, questão aí que vai falar sobre número de linhas de uma tabela verdade, pessoal. Olha só, considere a seguinte proposição P. Aí eu tenho a proposição P que está escrito assim: o juiz atendeu ao pedido do promotor e determinou a suspensão do porte de arma do suspeito. A quantidade de linhas da tabela verdade associada à proposição P é igual a quanto? Pessoal, veja que estou diante de uma proposição composta, e é uma proposição composta aqui somente com um conectivo. Então veja que a proposição P, ela poderia ser representada assim, ó. O juiz atendeu ao pedido do promotor, eu poderia chamar, por exemplo, de A, seria representado por A. O E, chapéuzinho nele aqui, né, o símbolo, determinou a suspensão do porte de arma do suspeito, eu poderia chamar isso aqui de B. Então, se você observar, eu tenho aqui duas proposições simples. E o número de linhas de qualquer tabela verdade, achamos, de acordo com essa fórmula 2 elevado a n, onde n é o quantitativo, a quantidade de proposições simples. Que neste caso são duas proposições simples, então é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que costuma dar 4. 4 o quê, pessoal? 4 linhas, portanto, gabarito aí. A alternativa é, certo? Aquela questão de graça para ninguém zerar a parte de raciocínio lógico. Bacaninha? Vamos com a próxima questão, ainda dentro da parte de lógica, que é uma questão que fala sobre equivalência. Pessoal, equivalência e negação são os assuntos mais recorrentes na parte de lógica, tá? Então veja que a questão fala assim, ó. Considere a seguinte afirmação: Hélio é casado ou Luana é solteira. Uma equivalência lógica para a proposição apresentada está contida em qual alternativa? Pessoal, veja que eu tenho uma proposição composta, que ele tem aqui a disjunção inclusiva, o ou, certo? Então, quando ele fala para mim assim, ó, Hélio é casado ou Luana é solteira. Veja que quando ele fala de equivalência, em 99,9% dos casos, ele quer a equivalência do se então. Veja que o se então, ele tem aqui duas equivalências bem conhecidas, que a primeira é a contrarrecíproca, ou também chamada de contrapositiva, tá? Aqui, ó, contrapositiva ou contrarrecíproca, e a outra que é a lei da dupla negação. Bacaninha? Então veja que a contrapositiva, ele vai inverter. Quem é antecedente vai para o consequente e quem está do consequente vem para o antecedente. Ó. Ele faz a inversão, só que ele nega. Bacana? Na lei da dupla negação, a gente tem um mnemônico em Neymar, que eu vou negar a primeira parte, vou colocar o ou, tá? E vou manter a segunda parte. Então, se você observar, observe que esse ou aqui, ó, pode ser, sim, uma equivalência do se então. Então, veja que esse ou aqui, para virar se então, eu tenho que fazer o caminho contrário. Olha só, se aqui está não P, para eu voltar para cá, ó, eu vou negá-lo. Então, se aqui está escrito assim, ó, Hélio é casado e eu quero voltar para o se então, vai ficar assim, ó, se Hélio é casado, eu tenho que negar. Vai ficar como? Se Hélio não é casado, certo? Veja que no lugar do ou entrou o se então, já coloquei ali. E Luana é solteira, veja que esse que ele vai manter. Então, continua aqui, Luana é solteira. Veja que eu tenho isso em qual alternativa? Alternativa A. Questão também simples. Equivalência e negação são questões simples. Próxima questãozinha, questão é de número 3. Questão que fala assim, ó, são logicamente verdadeiras as seguintes afirmações. É uma questão em que ele fala sobre lógica de argumentação. Ele vai te dando aí proposições compostas. A própria questão falou para mim que a proposição 1 e 2, elas são o quê, pessoal? Elas são verdadeiras. Então, isso é verdade, isso é verdade. Então, eu estou afirmando para você que esse ou é verdade
e que esse E é verdade. A partir dessas informações eu vou concluir alguma coisa lá entre as alternativas. Mas você vai observar que aqui eu tenho que ter o conhecimento prévio da tabela verdade. Veja que o ou para ser verdade eu tenho 3 maneiras. A única coisa que o ou vai ser falso é quando ambos são falsos. Só que veja que como eu tenho 3 maneiras de ser verdadeiro, eu não vou começar pelo ou, porque existem muitas possibilidades. Já na proposição número 2, eu não tenho filho e eu não sou casado, a única maneira do E ser verdadeiro é quando ambas as proposições, ou várias se tiverem, vão ser todas verdadeiras. Então aqui, veja aqui, deixa eu mudar só a cor da caneta aqui, observe que quando ele fala aqui, ó, eu não tenho filho, eu não sou casado, para que o E seja verdadeiro, a única possibilidade é quando as duas proposições são verdadeiras. Quando eu falo isso, a partir dessas proposições, eu consigo classificar as proposições de cima. Veja que eu não sou casado é verdadeiro. Então, quando aqui em cima ele fala eu sou casado, isso aqui só pode ser o quê? Falso. Observe que eu tenho uma informação nova ali que ele fala sobre ser policial. Aí você fala, mas na de baixo não fala nada. Porém, contudo, entretanto, todavia, esse ou aqui da proposição 1, o único caso para ele ser verdadeiro nessa possibilidade que a primeira parte já é falso, o ou para ser verdade ele tem que ter pelo menos uma verdade. Então, eu não sou policial é uma coisa verdadeira. Bacana? Então, quando ele fala aqui, ó, eu não sou casado, realmente isso aqui é verdade, a gente classificou isso aqui. Beleza? Sou policial, isso aqui é falso, porque eu não sou policial é verdadeiro. Observe que eu tenho aqui o E, verdadeiro, falso, independentemente aqui se não tem um filho, por mais que seja verdadeiro, o E não aceita coisa falsa, portanto a alternativa A está descartada. Beleza? A B, eu não sou casado, isso aqui é verdadeiro. Eu não sou policial, isso aqui é verdadeiro. E não tenho filho também é verdadeiro, portanto aí, nosso gabarito encontra-se na alternativa B de Brasil. Beleza? Próxima questãozinha aí, questão que fala sobre negação. E é uma negação, de certa forma, que também ele usa aí a negação de proposições categóricas, ou também chamado de quantificadores. Veja que ele quer a negação da seguinte afirmação: todo bombeiro militar é um servidor público e é um oficial da lei. Pessoal, ele quer negar o conectivo E, certo? Eu sei que o E, ele pode virar um OU na maioria dos casos. A gente viu aí em sala de aula que o E também pode virar o sim então. Bacana? Então veja que ali quando ele fala todo bombeiro militar é um servidor público e é um oficial da lei, como as alternativas não têm o sim então eu tenho certeza absoluta que esse E só pode virar quem? O OU. Então eu vou procurar onde eu tenho o OU, ó. Tem o OU aqui. Aqui eu não tenho o OU, então já está descartado. Na D eu tenho o OU. Na C eu não tenho nada aqui, então a C eu já posso descartar também, beleza? E na E eu tenho um E que eu estou descartando. Pessoal, então só pode ser ou a alternativa A ou a alternativa D. Bacana? Veja que a negação do E é o nega-nega, troca-troca. Eu vou negar a primeira parte, vou negar a segunda parte e vou trocar o E pelo OU. Quando eu falo negar a primeira parte, esse todo bombeiro militar é um servidor público, eu tenho que negar. Porém, eu tenho aqui um quantificador, um todo. Todo é 100%. Se eu quero negar uma coisa que é 100%, não necessariamente eu vou falar que é 0%. O que não for 100% está negado, está diferente de ser 100%. Então veja que eu posso usar aqui neste caso, algum bombeiro militar é um servidor público, né? Algum bombeiro militar não é um servidor público, né? Desculpa. Eu posso usar também, existe bombeiro militar que não é servidor público, eu estou negando, certo? E posso usar também pelo menos um bombeiro militar é um servidor público. Então você vai observar comigo que a única que tem aí é justamente a alternativa D, porque a alternativa A, ele continuou com um todo. Pessoal, você nunca nega um todo usando outro todo. Então, a negação de todo bombeiro militar ou servidor público é: existe bombeiro militar que não é servidor público. E a negação é um oficial da lei, vai ficar como? É uma proposição simples, bem tranquila, ó. Não é um oficial da lei. Portanto, gabarito aí, alternativa D de doido. Bacaninha. Vamos para cima, vamos já com a parte matemática, uma questão aí sobre porcentagem e uma questão simples, tá? Quando ele vai colocando aí
aumentos sucessivos ou descontos sucessivos, que é o caso dessa questão, que ele fala assim: a oscilação de preços de um determinado produto ao longo dos últimos 4 meses foi grande. No primeiro mês, houve um aumento de 10%. No segundo mês, o preço caiu 10%. No terceiro mês, o preço subiu 10%. E no quarto mês, novamente, o preço caiu 10%. Assim, é correto afirmar que o preço atual em relação ao inicial. Pessoal, veja que ele está brincando em cima dos 10%, só que em nenhum momento ele me passou o valor a qual esse produto vale. Então, em questões de porcentagem, quando você não tem o valor pré-determinado, a partir de agora, para facilitar nossos cálculos, eu vou colocar aqui os meses, olha só, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês e quarto mês. Como eu não tenho aí um valor pré-determinado, eu vou colocar 100, porque trabalhar em cima do 100 é fácil. Veja só, do primeiro para o segundo mês, teve um aumento de 10%. Olha como é fácil trabalhar com 100. 10% de 100 é 10. Então, se aumentou 10%, é 100 mais 10, que passou a ser quanto? 110. Já no segundo mês, do segundo para o terceiro mês, olha o que aconteceu. Agora, ó, aqui ele tinha aumentado, agora ele caiu 10%. Pessoal, só que agora, o meu referencial é o segundo mês. Não é mais o 100 inicial. Então, veja só, quanto que é 10% de 110? Veja que 10% eu vou representar em forma de fração, sempre na hora de fazer as contas. O D na matemática sempre é multiplicação, beleza? Esse zero eu corto com esse zero com esse zero. Veja que 10% de 110 equivale a 11. Então, esses 10% aqui são 11 reais, porém eu vou tirar. Então, na verdade, vai ficar assim, ó, 110 menos 11. 110 menos 11, agora vale quanto? Ó? 99 reais. Beleza? E agora, no quarto mês, o que aconteceu do terceiro para o quarto mês? Ó? Ele fez o quê? Ele subiu novamente 10%. Então, ele pegou aqui e vai subir 10%. Só que agora é 10%, ó, 10% do que ele vale, que no caso é 99 reais. 10% de 99, ó, 10 sobre 100 vezes 99, cortou, ficou 99 sobre 10, que dá R$ 9,90. Então, este aumento aqui, né, que ele aumentou, esse aumento equivale a R$ 9,90, certinho? Então, veja que com esses 10%, vai ficar assim, R$ 99 mais R$ 9,90, certinho? 9 com 9, 18, vai 1, 9, 10, passou a ser R$ 108,90. Porém, ele fala no quarto mês, novamente o preço caiu 10%. Então, aqui, ó, caiu 10% de novo. Então, veja que eu vou fazer o cálculo de 10% de R$ 108,90. R$ 108,90. Cortou. Veja que vai ficar R$ 108,90 dividido por 10. Isso aqui vai dar 10,89. Bacana? Então, vai ficar R$ 108,90 menos R$ 10,89. Vou pegar emprestado aqui. Aqui vai ficar 8, né? Aqui vai ficar 10 menos 9, que dá 1, que dá 0, bacana. Aqui dá 8, vou pegar emprestado, vai ficar 98, né? 10 menos 1, quando eu peguei aqui, ficou, vamos lá de novo, para não ter dúvida, 8, pegou emprestado, 10 menos 1, 98,01. Bacana? Então, veja que aqui ficou 98,01. Observe que ele quer em relação ao preço inicial, que era 100, agora é 98. Então, veja o seguinte, de 100 para 98, eu sei que diminuiu. Então, as alternativas que falou aqui, aumentou e manteve igual, está errado. Ou é a D ou é a E. Veja que uma falou que diminuiu em mais de 2% e outra em menos de 2%. Pessoal, de 100 para 98,01 é menos de 2%, né? Então, a alternativa correta aí, a alternativa E, foram menos de 2%. Bacana? Próxima questão aí que trata na parte de razão proporcional, ali, grandezas diretamente e inversamente proporcionais. E a questão que nos fala o seguinte, ó. Uma loja dentro de um quartel da PMDF tem em estoque 4 camisas brancas para cada 15 camisas azuis. Olha só. Camisa branca está para a camisa azul
assim como o 4 está para 15. Então, a cada 4 camisas brancas, eu tenho 15 camisas azuis. No total de 1.178 camisas. Então, olha só, o total de camisa branca mais o total de camisa azul vai me dar um total de 1.178. Você vai lembrar, na sala de aula, que a gente usava aqui o bizu do P. Botava o Pzinho de proporcionalidade, Pzinho de proporcionalidade. Veja que a partir de agora, B é 4P e A é 15P. Então, no lugar desse B vai ficar o quê? Ó? 4P, no lugar do A vai ficar 15P. 1.178. Somando 4 com 15 dá quanto? Ó? 19P é igual a 1.178. Então, minha proporcionalidade vai ser 1.178. O 19 está multiplicando, passa dividindo. Vamos fazer essa continha aqui, ó. 1.178 dividido por 19. Eu vou multiplicar. 19 vezes 5 está abaixo, 19 vezes 6, que vai me dar 114. 7 menos 4 dá 3, baixo 8. Aqui vai dar 62. Então, a minha proporcionalidade vale 62. Quando eu pego isso aqui e vou substituir, eu consigo achar o quantitativo de camisas brancas e camisas azuis atuais. Então, veja que quando eu faço essa continha aqui, ó, a camisa branca é 4 vezes 62. Então, qual é o total de camisa branca que eu tenho? Ó? Pega 60 vezes 4, 240. 4 vezes 2 dá 8. Então, 248 camisas brancas. Já camisas azuis, eu tenho 15 vezes 62. 15 vezes 60 dá 900. 15 vezes 2 dá 30, então dá quanto? Ó, 930. Beleza? Então, veja que isso é o atual. Só que a questão continua e fala assim, ó. Ele fará uma promoção com as camisas azuis e pretende vender um número X dessas camisas para que a razão passe a ser de 4 camisas brancas para cada 7 camisas azuis. Considerando que ele só venda camisas azuis durante a promoção, o valor de X é quanto? O que ele está me falando é assim, ó. Se eu pegar aqui a camisa branca para a camisa azul, a minha nova proporção vai ser justamente de 4 para 7. Mas para que isso aconteça, as camisas brancas vão continuar com o quantitativo de 248. Já o quantitativo da camisa azul não vai ser mais 930. Eu vou ter que tirar um valor de X. Porque quando eu tirar esse X, aí essa proporção vai ser obedecida. Beleza? O que eu vou fazer aqui? Igualdade de razões, eu multiplico o cruzado. Certinho? Então, esse aqui vai ficar como? Ó? Vai ficar da seguinte maneira. Vai ficar 4 vezes 930 menos x, que é igual a 7 multiplicado por 248. Chuveirinho aqui, beleza? 930 vezes 4, vamos fazer aqui em cima, ó. Vezes 4 dá 0, 12 vai 1, 3.720, ó. 3.720. 4 vezes menos x dá menos 4x, que é igual a 248 vezes 7, ó. 8 vezes 7, 56. 7 vezes 4, 28, com 3, 33. 7 vezes 2, 14, com 3, 17. 1.736. Bacana? Veja que eu posso pegar esse 1.736 para passar para cá e esse menos 4x para cá. Então, vai ficar para mim 3.720 menos 1.736. Vou pegar emprestado, aqui fica 1, aqui fica 10. 10 menos 6 dá 4. Vou pegar emprestado, aqui fica 6, aqui fica 11. 11 menos 3 dá 8. Vou pegar emprestado, aqui fica 2, aqui 16. 16 menos 7 fica 9. Fica 1984. Então, vai ficar assim, ó. 1984 é igual a 4x. Ou seja, x é igual a 1984 dividido por 4. Vamos fazer essa continha? 1984 dividido por 4. 4 vezes 4 dá 16, sobra um 3, baixo 8. 9 vezes 4, 36, sobra 2, baixo 4. 6 vezes 4, 24. Portanto, 496, que é justamente o que encontramos aí na alternativa D. Então, veja que do total que eu tinha das camisas das 930, eu tenho que tirar 496 para que eu tenha a minha nova proporção. Bacana? Gabarito, alternativa D. Próxima questãozinha, a questão é que fala sobre análise combinatória, sobre comissões, questões típicas aí de combinação. Veja que a questão fala assim: suponha que um batalhão da PMDF formará uma comissão especial de pesquisa de 6 membros com 1 tenente, 3 sargentos e 2 soldados.
Então veja que eu tenho aqui, essa comissão é composta de tenente, sargento e soldado. Sabe-se que nesse batalhão estão disponíveis para compor a comissão, aí ele fala, 7 tenentes, daqui esse aqui é o quantitativo que eu tenho, 5 sargentos e 4 soldados. Quantas comissões de 6 membros são possíveis? Lembrando que para compor lá a comissão ia precisar de quanto? Ó? 1 tenente, 3 sargentos e 2 soldados. Beleza? Pessoal, veja que quando ele fala para mim comissão, veja que a ordem não importa. Veja que eu vou escolher tenente dentro do número de tenente, sargento eu vou escolher 3 dentre 5 e soldado eu vou escolher 2 dentre 4. Então você vai observar que isso aqui vai virar uma combinação, onde eu tenho 7 e vou escolher 1 tenente, e na sequência uma combinação onde eu tenho 5 sargentos, vou escolher 3, e na sequência uma combinação onde eu tenho 4 soldados, vou escolher 2. Beleza? Veja que toda vez que seu P for 1, a minha resposta é o próprio N, que no caso aqui é o 7. O E é multiplicação. Combinação de 5, 3 a 3, usando o macete, esse cara vai me indicar o número de traço. Ó. 1, 2, 3. E ele vem para baixo como contagem regressiva fatorial. E o 5, contagem regressiva, o quantitativo de traços que eu tiver. O E, novamente, multiplicação. Aqui o número de traços, 1, 2, contagem regressiva, 2 e 1. E o 4, 4, 3. Bacana? Então veja que agora eu posso cortar 3 com 3. Posso multiplicar aqui 2 com 2, que dá 4, e cortar com 4 de cima. Sobrou para mim 7 vezes 5 vezes 4, que dá 20. E sobrou 3 ali. Então você vai observar que sobrou para mim 7 vezes 20 vezes 3 dá 60. 60 vezes 7 dá 420. Portanto, aí, o total de comissões de 6 membros que são possíveis é justamente a alternativa E, 420. Beleza? Próxima questãozinha, uma questão aí que ele mistura parte de áreas juntamente com probabilidade. Então, no seu edital tem áreas e tem probabilidade. Então, veja que essa questão, ele fala da seguinte maneira. Considere um experimento no qual se escolhe, ao acaso, um ponto de círculo centrado na origem do sistema cartesiano. Pessoal, o sistema cartesiano é isso aqui. Né? Eu tenho aqui o eixo X, o eixo Y, o ponto central é aqui. Veja que nesse sistema cartesiano, ele quer saber a probabilidade de o ponto escolhido situar-se no máximo a 1,5% da origem. Veja que eu tenho aqui a comparação raio igual a 2. Então, olha só. Se eu colocar aqui, por exemplo, 1,5 o meu raio e aqui, ó, 2 o raio, o que ele está me afirmando é isso aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, proporcionalmente isso aqui, ó. Olha só. Aqui está 1,5 de distância, ó. Então, esse meu círculo ficaria assim, ó. Já a 2 centímetros de distância, ele ficaria assim. Aí você considera que está mais para uma elipse, mas aqui é um círculo. Bacana? Então, um círculo aqui, ó, 2, 2 e 2. Vamos melhorar esse círculo aqui? Vou botar aqui, ó. Tá? Então, veja o seguinte, olha o que ele quer. A probabilidade de o ponto escolhido situar-se no máximo a 1,5% da origem. Pessoal, essa parte aqui tá toda, no máximo aqui, ó, daqui para cá, ó, sempre é 1,5 que ele tá pegando. Tá? Só que ele fala assim, ó, ele tem um raio igual a 2, então o raio aqui de fora é essa parte aqui. Então, você vai observar que probabilidade é o que eu quero sobre os casos possíveis. Certinho? Então, veja o seguinte, a minha área total, a área com raio 2, ó, a área do círculo é o quê? πr ao quadrado. Então, a área do círculo, quando eu tenho um raio igual a 2, vai ser π vezes 2 ao quadrado. A área do círculo vai ser o quê? 4π centímetros quadrados. Certo? 4π é a área maior. Já a área que está de amarelo, aquela área de circunferência ali, vai ser πr ao quadrado. Só que naquela ocasião, meu raio vale quanto? 1,5. Então, a área do círculo vai ficar 1,5 ao quadrado, dá 2,25. Então, aqui fica 2,25 π centímetros quadrados. Como a probabilidade é o que eu quero sobre os casos possíveis, o que eu quero é que ele esteja no máximo a 1,5. Nesse caso, aquela região que está amarelo, ele está a 2,25 π centímetros quadrados. Enquanto a minha área total, todos os meus possíveis, é o quê? 4
π centímetros quadrados. Beleza? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso cortar π com π e ficou 2,25 dividido por 4. Como é que eu faço isso aí, pessoal? Olha só. Veja que 2,25 dividido por 4, eu posso tirar essa vírgula deslocando duas casas para cá. Só que quando eu faço isso, eu desloco duas para cá também. Beleza? Então vai ficar assim, ó, 225 é menor que 400, então é 0, alguma coisa, acrescento 0. Então aqui, ó, se eu botar 6 passa, que dá 2.400, vai ficar 5. A única que começa com 5 já é a alternativa B, já acabou a nossa resposta. 5 vezes 400 dá quanto? Ó? 2.000. Aí vai ficar 250 aqui, beleza? Acrescenta um 0. Veja que aqui cabe o 6. 6 vezes 400 dá 2.400. Sobrou 100. Joga mais um 0. 2 vezes 400 dá 800. Sobrou 200, joga mais um 0, que dá 5. Dá 0,5625. Colocando isso aqui em forma de fração, fica assim, ó, 56,25 dividido por 4 zeros, porque eu tenho 4 casas decimais. Beleza? Então, o que eu vou fazer nesse caso aqui, ó? Se eu quero chegar aqui no 100 para colocar a referência como porcentagem, eu andei duas casas, eu ando duas casas. Então, a minha resposta é 56,25%. Gabarito B de Brasil. Beleza? E vamos para a nossa saideira, que é, de certa forma é a questão mais difícil do nosso simulado. É uma questão que está prevista no seu edital, é uma questão que ele fala sobre volumes, é uma questão que ele fala sobre unidade de medidas, uma questão bem completa mesmo. E eu posso te afirmar que não é das mais fáceis, mas ele fala assim, uma caixa d'água na forma de um paralelepípedo reto de base quadrada, cuja altura é metade do lado da base e tem medida K, está com 80% de sua capacidade máxima ocupada. Pessoal, vamos desenhar aqui, mais ou menos isso que ele está falando, não se preocupando com a escala, beleza? Então veja que ele fala assim para mim, ó, forma de um paralelepípedo reto de base quadrada. Então a minha base é um quadrado, por mais que não pareça, mas é um quadrado, cuja altura é metade do lado da base. Então veja que a altura, se a base é 2x, a altura é x, que é a metade, tá? Só que aqui no caso ele fala que é metade do lado da base e tem medida K. Então, essa minha altura aqui tem medida K. Então, eu posso afirmar que minha base é o quê? 2K. E como é um quadrado, aqui também é 2K. Veja que atualmente ele não está cheio. Ele está com 80% da sua capacidade. Então, é como se fosse essa representação aqui. Eu vou até colocar aqui, ó, na cor de água, ó. Ele está com 80%. Com água esse trem aí, ó. Beleza? Então ele tá aqui com 80% de água. Aí ele continua e fala assim, ó. Sabendo que há uma torneira de vazão que é 50 litros por minuto. Então, em 1 minuto, ela despeja 50 litros. E que após 2 horas, ela está completamente cheia. Pessoal, olha só. Se ela está já com 80%, ela está aqui. Então, pô, de 2 horas, vai deixar esse restante aqui, ó. Beleza? Então, veja que aqui 2 horas, eu vou ver quantitativo de litros. Só que como aqui está minutos, esses 2 horas, transformado em minutos, é só multiplicar por 60. Então, dá 120 minutos. Então, no lugar de 2 horas, vou botar o quê, ó? 120 minutos. Bacana? Então, fazendo isso aí, ó, minutos, corta com minutos, x vezes 1 dá x, 50 vezes 120, isso aqui dá quanto, ó? 6.000 litros, beleza? Então veja aqui que essa parte aqui eu coloco 6.000 litros de água. Veja que como ele já estava 80%, então é como se fosse assim, ó, se 20% desse reservatório eu consigo colocar 6.000 litros, então em 100% desse reservatório, que é ele totalmente cheio, eu consigo colocar quantos litros? Vou botar outra letra aqui para não confundir. Beleza? Então, o que vai acontecer aqui? Porcentagem, eu corto porcentagem. Vai ficar 20y, que é igual 6.000 vezes 100. Então, vai ficar y é igual a 6.000 vezes 100, dividido por 20. Vou cortar ali. Vou cortar 0 com 0. Vai ficar 6.000 vezes 10, 60.000, dividido por 2, dá quanto? Ó, 30.000 litros. Pessoal,
O total desse reservatório é 30 mil litros. Mas olha que questão maldosa, que ele chega no final e fala assim, ó. Sabendo que há uma torneira de vazão 50 litros por minuto enchendo essa caixa d'água e que após 2 horas estará completamente cheia, a gente já fez isso aí. Qual o volume de uma caixa d'água cúbica de aresta K? Pessoal, esse meu paralelepípedo, ele tem aresta 2K, 2K, que é um quadrado na base, e K de altura. Então, olha só. O volume dessa caixa vai ser 2K vezes 2K vezes K. Então, esse volume vai ser 2 vezes 2, 4K ao cubo. Então, veja, 4K ao cubo, isso aqui eu tenho um total de 30 mil litros. Já no caso, uma caixa cúbica com as arestas K, olha só o que aconteceu, ó, K, K e K, veja que aqui, ó, K ao cubo é o volume desse cubo. Então, K ao cubo, qual que seria aí o volume dele? Vamos multiplicar cruzado? Olha só, K ao cubo corta com K ao cubo, vai ficar 4x, que é igual a 30 mil litros. Vai ficar x é igual a 30 mil dividido por 4, que dá 7.500 litros. Só que se você olhar aqui, eu tenho 7.500 ml, que não é essa, 6.000 litros, que não é essa, 5.000 ml, que não é essa, fiquei entre essa e essa, só que não está em litros. Aí você vai lembrar que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então, se eu tenho aqui 7.500 litros, isso aqui equivale a 7.500 decímetros cúbicos. Portanto, aí, nosso gabarito. Alternativa C de careca. Beleza? Então, veja aí que essa última eu coloquei de sacanagem mesmo, realmente para você se atentar que pode vir cair uma questão relacionada a volumes e sistema de medidas. Tá? Tirando essa última questão, que eu creio que foi a mais difícil que a gente colocou aí, as outras estão muito bem dentro do patamar, algumas até abaixo. Tá? Quando eu digo abaixo, porque a parte de lógica é uma parte mais tranquila. Geralmente o pessoal tem uma dificuldade maior na parte matemática. Bacaninha? Então, a hora de revisar agora. Se você errou algum assunto desse, dá tempo ainda, a gente ainda tem uma semana para trabalhar para a nossa prova. Bacaninha? Termina aqui, aguardo vocês aí na sua formatura. Bacaninha? Tamo junto, valeu, tchau!